Então, começando um pouco sobre o nosso bate-papo, para as pessoas poderem te conhecer, você foi personal trainer, Sim. você migrou para a área da saúde mental. Eu quero saber um pouco como o esporte chegou na sua vida, em que momento teve esse estralo assim, pô, quero fazer essa transição, o que é muito bom. Sim. Saber os ciclos. Nossa vida ela é feita de ciclos, né? Sim. Total. A gente muda um pouco o trajeto, porque assim como a gente falou, nossa vida é uma viagem, Sim. né? Não é um sprint, é uma vida constante. Então, conta um pouco pra gente a figura do esporte, da saúde mental, como isso apareceu na sua vida. Cara, muito louco como é que o esporte apareceu na minha vida. A minha família não é uma família de pessoas praticantes de exercício físico, nem pessoas praticantes de nenhum tipo de esporte, né? Só que desde sempre, desde muito novo, a minha mãe me colocava em algumas coisas ali, até como, né, recreação Sim. e tudo mais, né? Então, tipo assim, eu já fiz luta desde criança, então passei pelo karatê, minha mãe tentou me colocar na natação, só que eu não fiquei... Não curtiu. Não sei nadar, velho. Não sei Não. nadar. Não, mas ainda vai rolar. Com certeza. Ainda vai rolar. Mas eu sempre, né, tava passando por luta, por alguma coisa, mas assim, a virada de chave, de falar assim, cara, eu conheci o esporte, não foi nem essas outras experiências que eu tive. Eu digo que quando eu conheci o exercício, o esporte foi na musculação, cara. Olha. Porque foi algo de propósito. De propósito, que eu falo de propósito. Foi algo com motivo. Foi algo que tinha um motivo para mim estar fazendo aquilo ali. Algo organizado. As outras coisas que eu fazia era muito recreação, era muito lazer, né? E tá tudo bem, né? O esporte tem essa função também. Mas, assim, quando eu conheci a musculação, foi algo diferente. E eu era um cara, assim... Eu fui gordinho, muito gordinho quando eu era pequeno. Muito gordinho. Cara, eu era o cara, velho. Só pra você ter uma noção. Eu chegava no supermercado, eu sou de Tuiutaba. E aí, chegava no supermercado, minha mãe falava assim... Eu pegava um carrinho pra mim, né? Eu tinha o carrinho pequenininho. Tinha uns carrinhos pequenininhos. É o mesmo carrinho do grande, só que pequeno. Uhum. E aí, cara, eu comprava as paradas que eu queria, Só né? guloseima. Tipo, Páscoa nunca era um ovo Ai, só, que né? delícia. Tipo, então assim, eu sempre comi muito, eu era gordinho. Só que assim, né? Você aproveita os prazeres e tudo mais, só que aí chega num certo ponto da sua idade, que aquilo ali vai te incomodando. Principalmente ali no comecinho ali, né? A pré-adolescência, que você tá na escola, você já tá começando a ficar preocupado com se você tá dentro do padrão ou não. E aí, cara, eu sofri muito bullying. Muito, muito. A galera me falava assim... Eu joguei bola pouquíssimas vezes na vida. E aí, por exemplo, eu lembro uma vez que a galera falou assim... E eu era sempre o último a ser escolhido, né? E aí, cara... além de eu ser o último a ser escolhido... Luiz, não, você vai ficar no time sem camisa. Time sem camisa. Time sem camisa, velho. E aí, tipo, eu era gordinho, tipo, muito gordinho. E aí, tipo, eu tinha vergonha. Porque eu tava fora do padrão. A minha vergonha, ela existia porque eu estava fora do padrão. Então, eu não queria mostrar algo que estava fora do padrão, né? Então, cara, aquilo ali me fez sofrer muito, velho. Muito. E aí chegou um certo ponto que eu falei... Aí eu comecei a emagrecer. Aí eu entrei numa certa fase que eu emagreci horrores. Muito. Idade, hormônios, aquelas coisas todas. Emagreci assim. Virei... Chegou. Não, sumiu. E aí eu fui pro outro extremo, né, cara? Putz, magro demais. E aí vem aquele outro extremo, né? Igual a gente falou, os extremos, né? Os excessos. Sim. E aí, cara... Eu não sei te falar como, eu caí dentro da sala de musculação, né? Caí que eu falo, eu conheci uma academia, eu não sei como é que foi, não me lembro como é que eu cheguei. Só que eu me lembro, cara, que teve um cara que foi super importante, que foi o Zé Humberto, que ele era atleta, ele era bodybuilder e era o professor na época. Na época o professor nem precisava ser professor de educação física, né? Só fazia um cursinho lá. Só que ele sempre foi muito competente. E aí, cara, minha vida mudou. Porque, assim, eu conheci a musculação e eu vi que a musculação, ela tinha um poder imenso. De mudar a questão de como eu me via, do potencial que eu tinha. A musculação, ela te dá força. E é você com você, né? É o seu peso. Exatamente. É eu comigo. Você falou num ponto, é eu comigo. E quando você tá num momento de comparação, se comparando com as outras pessoas e tudo mais, você entra num esporte de grupo, às vezes ainda num esporte competitivo, às vezes te causa mais ansiedade ainda. Isso não é uma regra, né? Mas era pra mim. Pra mim também. A ansiedade. E aí a musculação era igual o Ian falou, era eu e eu, cara. Era eu e eu ali. Se eu tava com 55 quilos, cara,
E aí, o que eu posso fazer para ir para 57, né? O objetivo era ganhar massa muscular e era isso. Então, cara, então, falando de contato com o esporte, cara, beleza, tive outros contatos antes, mas a musculação, eu falo assim, que ela foi, cara... Gerou a paixão. Ela mudou a minha vida, a maneira como eu me enxergava, a maneira com que eu me posicionava, né? Porque eu me enxergava diferente, logo por eu me enxergar diferente, eu me posicionava diferente. O Arnold Schwarzenegger falava muito isso no livro dele, Seja Útil. Eu não sei se você Eu conhece. nunca li. Esse pra mim foi o melhor livro que eu li no ano, assim, depois eu te empresto o meu. E ele conta muito sobre como a musculação transformou a vida dele. E como a partir desse momento ele conseguiu enxergar tantas outras coisas que poderiam surgir a partir disso. E não é à toa que ele virou por muitos anos, tinha aquela competição, não sei se você lembra, nem era da minha época também, acho que nem era da sua, que ele competia muito com o Stallone, que era o ator mais bem pago de Hollywood. Sim. O Stallone lançava o Rock, ele lançava o Exterminador do Futuro, Sim. e aí ficava aquela disputa. E daí a musculação ajudou muito ele a ser útil na vida das pessoas e a crescer financeiramente, crescer como pessoa, crescer como pai de família. Até ser reconhecido, Foi até que ele né? foi governador da Califórnia, que é o maior estado dos Estados Unidos. Né? Isso Em proporções é como se fosse São Paulo, como se ele fosse governador de São Paulo. Em termos de riqueza, em termos de negócios, é um estado, é um dos maiores estados. Sim. É um dos estados que está mais relacionado com a decisão de presidente, que os votos são mais importantes, que tem mais Acaba peso. ditando, né? É. Acaba ditando Sim, um pouco. e foi a partir disso. E tudo começou com a musculação. Só, entre aspas, Só, a né, musculação. cara? A E disciplina. nunca é só isso. Nunca Que é só quando isso, você consegue né, o cara? condicionamento do seu físico, né? Você vai aonde você quer ir, né? Você vai até onde você quer ir. Exatamente. Você vê a construção, né? É muito legal quando a gente começa. E eu conheci o Luiz numa academia. Foi. Né? Nós dois, né? Foi. Nós dois, na verdade. foi. E acho que a forma de treinar já é diferenciada, porque tem os padrões e tem o interesse, né? Então, qual é o teu interesse quando você entra num treino Exatamente. físico, né? Qual o teu objetivo? Você vê- Qual a tua meta? Tá aqui no por quê, objetivo? né? O Exatamente. que te trouxe aqui? Psicólogo gosta muito de fazer pergunta. E aí, né? Pra É. começar, o que te trouxe aqui? Eu acho que é nesse sentido que quando a gente fala de academia, tudo é bom, Sim. mas sem muita comparação. Mas eu, pessoalmente, eu sou muito adepta a personal mais do que academia. Porque na Sim. academia, quando você entra, e hoje é assim, acho que em todas, eles te dão uma ficha de atividade, você vai lá, pratica sozinho, vai embora, no outro dia vai... Então, virou muito comercial. O treino físico com o personal, ele te observa. Ele te analisa. Seu braço não tá legal, seu culote postura, precisa... exatamente. Olha a postura, respira direito. Coisa que você não tem necessariamente numa academia. Mas o Luiz era academia lá. Sim. Ele sempre observou muito. Acho que ele suscitou essa coisa de vou para um personal, porque eu quero um cara desse grudado em mim, para poder, de fato, né, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e isso muda o teu estado emocional. Total, cara. Isso muda a tua autoconfiança, né? Provavelmente você nem vai se lembrar disso, mas eu sempre gostei de fazer academia também. Sim. Não era algo que eu gostava, fazer Sim. por necessidade. Sim. Para mim não era um esporte que, nossa, amo musculação. Você tinha motivação. Você tinha um É. motivo pra você estar fazendo o que você tava fazendo. Isso. E daí eu treinava supino, era legal, treinava com um amigo Sim. meu, numa academia que depois foi a Videira, treinava na Informa, lá na Floriana. Sim. Treinei muitos Na anos Informa. lá. E daí naquela época a gente treinava supino, tudo errado. Tal, Só treinava, empurrando peso, né? né? Botava peso. Põe, E as porra. voltas, Aí sai põe, de lá, cheio de põe, coisa nas põe. costas. Daí ele ajudava, muitas vezes ele puxava muito mais do que É. eu empurrava. E daí depois a gente foi pra essa, que era bem perto da nossa casa, e você me ensinou a fuga de quadril no supino. Meu treino de supino mudou. Meu ombro não doía mais. Por que eu falo isso? Porque são coisas muito simples e que mudam o seu treino. Total, cara. São detalhes. A puxada da dorsal, São você detalhes. fazer com o dedão em cima em vez de fechar assim. São detalhes. Que pega o antebraço, enfim, são O coisas corpo muito é importantes perfeito, que né? o personal, que quando ele é atencioso, o professor, quando ele é atencioso, isso muda o treino do aluno e aumenta a autoridade dele mesmo, Total. né? E a gente nós sabemos muito disso, que a gente não pode generalizar as coisas, né? Sim. De todos, nenhum, Sim. de usar esse tipo de palavra, Sim. né? Mas é muito importante a gente entender que principalmente quem talvez não tem condição de
de ter um personal, os professores em academia, eles têm que ter muito essa atenção, né? É Não é que importante. todos são distraídos ou que ficam concentrados em alguns alunos específicos, mas todos precisam tomar essa atenção. Exato. E o aluno também não pode se focar só no professor, mas o aluno também ele precisa ter discernimento, Ele precisa querer aprender, né? coisa que eu não tinha. Sim, Eu só queria aumentar o peso e voltava com dor. sim. Ficava a semana inteira com dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas. Mas E é, foi mas a partir comum, desse né? momento que eu queria aversão por treinar a perna. Você falou assim, cara, não, e a gente é muito inteligente, né? Tudo que tá dando errado, a gente fala assim, opa, não vou continuar. Não vou continuar. E o educador físico, ele tem esse papel, né? E acontece muito isso em academia. Muito isso em academia. Eu vejo isso até hoje. Muito, muito. O cara vai lá, o cara é instrutor, né? O cara é formado em educação física, o cara é instrutor. Às vezes, hoje alguns sistemas já montam treinos Sim. automáticos. O sistema monta um treino. Existem reuniões, não estou falando de todas as academias, gente, mas assim, é importante as pessoas saberem disso. Sim. Existem reuniões, às vezes, que a academia vai lá e monta um treino Padrão. 50 treinos padrões. E Só aí seleciona um a deles. pessoa vai chegando e vai encaixando aquilo ali. Então, o educador físico, ele tem tempo, e a maioria deles tem tempo. A maioria deles tem tempo para montar o treino. Só que eu percebo que a galera hoje não é só da educação física, mas não quer trabalhar muito, né? Que é algo mais tranquilo, algo mais prático. Então, assim, o aluno ele tem que ter esse senso crítico. De falar assim, cara, peraí, meu professor está prestando atenção em mim? Ele ouviu o que eu falei para ele em relação aos meus objetivos? Eu passei meus objetivos para ele, ele ouviu? Por que ele tá passando tais membros para eu treinar? Pergunta. Elas perguntam assim, não perguntar com arrogância, né? Porque aí você acaba despertando alguma coisa. Desconfiança. E aí o cara se distancia de você, mas com curiosidade. O objetivo da pergunta, de questionar, de conversar com o profissional, até eu acho que até com vocês, né? A pessoa chega para contratar um serviço, desenvolver uma marca, gestão de marca, perguntar para entender o processo, Exatamente. com curiosidade. Se sentir confortável, Exatamente, né? seguro, Num ambiente confortável. ou no outro, né? Isso, eu acho isso importante. Então, assim, é importante você entender quem que tá te treinando. O cara que tá te treinando, ele quer estar ali, velho. Você tá percebendo? Cara, isso é sério. É uma lesão que você vai ter, ali um exercício que você tá fazendo errado, você não... A maioria, eu arrisco, viu? Nunca li artigo, nem nada, nem sei se tem artigo sobre isso, acho que não. A maioria das lesões, você não vai ver ela quando você chega em casa, não. Igual o Ian comentou, tô com uma dor aqui, mas a maioria você não vai ver, não é no outro dia, não. É progressivo, né? Você vai ver, ampliar. cara, depois de 10 anos que você tá fazendo uma esteira errada, que você tá fazendo um leg press errado, aí de repente fala assim, cara, uma hérnia de disco aqui. Pois O que é isso? Uai, hérnia de disco? Aí como assim? Putz, não tive nenhuma lesão que eu falo assim, né? Não tive nenhum trauma. Sim. De onde saiu isso? Então é importante. E que isso não sirva, né, para quem está assistindo a gente, que isso não sirva para a pessoa ficar com medo. Mas Não. é para a gente entender Tá que alerta, né? a gente tem que estar alerta, a gente tem que se preocupar. É a sua saúde que está em jogo, cara. Troca ideia com o professor, Sim. vê se o cara, né, tá afim ali, gera um vínculo com ele, Sim. troca uma ideia para que isso seja interessante, para que seja gostoso e que ele esteja comprometido contigo. Exatamente. E Porque entender, por que passa peito e tríceps? E não bíceps e tríceps? Por que Isso. passa dorsal e bíceps e não dorsal e peito, por exemplo? É para não sobrecarregar certas partes do corpo. Isso. E você entender isso é muito importante a gente ser eternos aprendizes, né? A gente já leu muito Concordo muito. disso, inclusive no Poder da Autoresponsabilidade, Sim. por exemplo. A gente entender, não é que eu vou ser um educador físico, mas eu preciso saber das coisas que eu estou Exatamente. fazendo. que eu tô consumindo aqui. E até né? para ajudar o seu educador. Consumeu, né? Sim. Tipo assim, quanto mais você sabe, quanto mais você pergunta pra ele, quanto mais você sabe sobre o assunto, mais você consegue dar feedback pra ele melhorar seu treino. Cara, eu faço acompanhamento psiquiátrico, né? Ansiedade, depressão, TDAH. E aí, cara, eu estudo, não é pra me saber mais que o médico, não. Sim, é Eu pra estudo. se conhecer melhor, né? Eu estudo porque eu chego lá e eu falo pro médico, cara, aconteceu isso, e eu tô percebendo isso. E, cara, eu levo pra ele uma quantidade de informações, o maior que eu consigo, pra mim dar suporte pra ele, dar continuidade no planejamento. Exatamente. Na nutrição é a mesma coisa, na educação Todas física é a mesma elas. coisa. A gente precisa estudar o mínimo, um pouquinho estudar, não é ficar na frente do computador, mas entender, igual você falou, perguntar
Pergunta pro professor, cara, não, que massa, eu vou fazer 7 exercícios hoje. Cara, e só de curiosidade, assim, por que não é mais nem menos? Por que eu não posso ficar aqui na academia 1h30? Né? Por quê? E aí, tipo, troca ideia com o cara. E o cara vai achar bom, velho. Sim. Quando entra nesse negócio gostoso, que tá uma conversa gostosa, ali que você vê que o cara tá perguntando que ele tá curioso, que ele tá querendo aprender, o professor acha bom, cara. Isso eu acho Então, bom. inclusive o Henrique, né, que é o meu personal, o Pedro da minha mãe, Sim. eu tava brincando, que agora que eu tô correndo muito, eu entendi a importância de treinar a perna. E a perna hoje é viu? o membro que eu mais gostei. Uma hora Agora ele chega. gostou. E eu agora lembro ele que chegou gostou. uma vez, acho que foi minha corrida foi sábado, então foi terça-feira que eu fui na academia, filho, bora treinar a perna? Aí ele até assustou assim, falou, não, hoje é superior. Eu falei, não, vamos treinar a perna, pô. Eu falei, não, hoje é superior, vamos treinar. Aí eu passou acho que... bíceps, que é a coisa que eu sempre gostei de treinar. Que dia que foi isso? Terça-feira. Terça. A gente tá gravando numa terça. Aham. Foi terça uma passada. semana. É, uma Semana semana. anterior. E acho que isso faz diferença, né? Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!